Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, domingo, dia 13 de julho, e olha nós aqui trazendo mais um vídeo para você. E quero tocar em alguns assuntos importantes: a ausência do Coutinho no jogo de terça-feira, Copa Sul-Americana para o Vasco da Gama, as críticas ao técnico Fernando Diniz, ao elenco vascaíno. Hoje tem aqueles abraços. Gente, eu quero trazer, me permita, quem não viu tem que ver o que Felipe Luiz lá no Flamengo falou do atacante Pedro. É um negócio assim. Olha, eu vou trazer esse negócio aí, independente do seu time, se você é Vasco, Fluminense, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Atlético, Inter, Grêmio, assiste porque, olha, que coisa. Agora eu peço para você se inscrever aqui embaixo, Wellington Campos FC, dá uma olhadinha, tá vermelhinho? Clica, não paga nada não. E você não sabe como você me ajuda a continuar fazendo vídeos. Por que o inscrito vai me ajudar? Porque ele clicando, dando joinha, se inscrevendo, o YouTube vai analisar e vai falar assim: ó, esse canal é legal, o pessoal gosta desse canal, tem conteúdo. Então, faz isso, me dá uma força aí, tá bom? Fiquem com Deus, já já eu volto. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, vamos lá. Então, vamos falar sobre o Vasco. Ainda está fervendo o jogo de ontem com o Botafogo em Brasília. Primeiro porque muitos vascaínos achando que a torcida do Vasco na capital federal não compareceu do número que todo mundo esperava. Esse é um ponto. Outro ponto que eu vi nos grupos de vascaínos sendo discutidos, a questão do time, do rendimento da equipe, que ficou um mês, né, para descansar, para treinar, para se conhecer, para melhorar. E o que a gente viu foi um Vasco, principalmente no segundo tempo, envolvido pelo Botafogo. E tem gente achando que ficou até barato, 2-0, que poderia ter sido demais a vitória do time da Estrela Solitário. Então, críticas ao trabalho do Fernando Diniz, que não teria trabalhado bem o time. Depois, na entrevista coletiva, ele disse que teve vários problemas durante a semana para preparar a equipe. E o Felipe Coutinho, inclusive, retornando ao Rio de Janeiro, não segue com a delegação para Quito, no Equador, para o jogo de terça-feira com o Independiente Del Valle, às 21h30, pela Copa Sul-Americana. É o jogo de ida e na semana que vem tem um jogo de volta aqui no Rio de Janeiro. Agora é mata-mata e o Vasco precisa, então, trazer um bom resultado de lá e juntar com um bom resultado daqui e passar e avançar nesta competição. Mas o torcedor não gostou, ficou muito chateado com aquilo que ele viu ontem, esperava mais. Críticas ao Coutinho, críticas ao Alex Teixeira, críticas ao setor defensivo, enfim, não faltaram críticas. E, pois é, né, o Vasco precisa dar uma melhorada. E para esse jogo contra o Independiente, vamos ver o que o Fernando Diniz vai colocar em campo. O time ficou em Brasília e de Brasília seguindo para Quito, no Equador, joga na terça-feira e retorna ao Rio de Janeiro na quarta-feira. É, sem dúvida, um momento difícil, complicado, mas não pode jogar a toalha. Vamos aguardar a conclusão dos jogos desta rodada para ver o tamanho, né, do estrago na derrota para o Botafogo no Clássico. E, inclusive, foram 4 jogos que o Vasco vendeu o manto e perdeu todos eles. E, sem dúvida, chama atenção essa questão aí também. Deixa o seu comentário, né? O que você acha? Você acredita que o Vasco vai dar a volta por cima? E tem gente me perguntando: Wellington, não vai chegar nenhum reforço? Por enquanto, não. O Vasco está no mercado, mas não traz ninguém por enquanto, né? Pelo menos apenas uma contratação. E vamos ver o que acontece nesta semana, se vem mais alguém,
Está todo mundo esperando essa situação. Ah, e tem um assunto que eu tenho que tocar com vocês, é que envolve o David Ancelotti. Os sites colocam errado, viu, gente? É que o técnico tem que ganhar condição de jogo. O técnico não joga. O nome dele sai no BID da CBF para que ele seja protegido por um seguro de vida e acidentes pessoais que a entidade faz para os atletas e para os treinadores. Começou a fazer para os treinadores em 2011, depois que caiu o avião da Chape, infelizmente, e só a família do Caio que não recebeu o seguro da CBF. Todos os jogadores, as famílias dos jogadores receberam o dinheiro do seguro. A partir daí a CBF então publica o nome do técnico no BID para ele ficar, né, coberto pelo seguro que ela paga para treinadores e jogadores. E o David Ancelotti, para trabalhar no Brasil, ele é um estrangeiro que está vindo trabalhar no nosso país. Então ele precisa de uma autorização do Ministério do Trabalho, ele precisa de uma carteira de trabalho igual a que você tem, ele precisa de um CPF igual você tem, porque ele passa a ser um trabalhador brasileiro. Aí o contrato dele é registrado, cria-se o vínculo de trabalho e a CBF é informada desse vínculo. Então não tem mando, não tem condição de jogo, pelo amor de Deus. Técnico não joga, só jogador joga. Por isso que é jogador. Técnico é técnico, ele fica ali na área técnica. Ah, mas o David ficou ali dando instruções, mas na súmula ele ficou como auxiliar de preparação de goleiros. Isso aí ele pode fazer. Não há nenhum problema, não há nada. Teve gente até que fez algumas postagens, olha, vai ter que anular o jogo porque o David estava dando instrução. Quem está no banco de reservas, conversa com o time dentro de campo. Né? Você, por exemplo, quem lembra do Fluminense do Felipe Melo no banco, Felipe falava tanto quanto o Fernando Diniz. Você se lembra disso? Né? Então você tem jogador que tem esse jeito aí de conversar. Preparador físico, preparador de goleiros, quem é autorizado a ficar no banco de reservas. Certo? Vamos falar agora do Flamengo. Porque Flamengo, líder do campeonato, todo mundo feliz, assim, torcedor rubro-negro. A renda deu 4.600.000 e tantos mil. Tivemos 67 mil pessoas no Maracanã. E o que aconteceu? Felipe Luiz foi questionado a respeito do Pedro. Por que o artilheiro Pedro não foi relacionado para o jogo? E de indisciplina. A fala do Felipe Luiz é muito pesada. Acompanhe. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Né? Então, eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto.
tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. E aí, o que você achou? Pesada, né? Será que está terminando o ciclo do Pedro no Flamengo? Ele vai embora? Ele cabe no seu time? Você gostaria de ter o Pedro no seu time? Deixa aí o seu comentário. É importante você comentar com a gente, escrever sobre esse tema, sobre o time do Vasco, sobre a Copa Sul-Americana. Fique à vontade. E o Chelsea bateu o todo-poderoso Paris Saint-Germain, que muita gente dava como grande favorito. Ficou 3-0 e ficou barato. Poderia ter dado uma goleada no atual campeão europeu. E se liga aí que eu vou mandar aqueles abraços. Deixa eu abraçar meu amigo Sérgio Henrique em São Vicente, São Paulo. Está sempre valorizando o nosso trabalho. Meu amigo José Silva, o José Dyer, o José Ribamar, o Leandro Tavares, o Fernando Fernandes, João Xavier, quem mais? O Júnior Dias, o Francisco Oliveira, minha amiga Conceição Silva, lá em Ubá, Minas Gerais, é outra que sempre nos prestigia, o Alexandre Gouveia, a Edna Emídio também está sempre conosco, o Antônio Francisco, o Eric Queiroz, além do Marcos Borges. São pessoas queridas e que estão sempre valorizando o nosso trabalho, deixando a sua opinião aí nos comentários. Fique à vontade para comentar, para trazer aquilo que você está pensando, que você está achando, e você vai ajudar a gente a continuar a fazer vídeos aqui no nosso canal. Se inscreva, Wellington Campos FC, não paga nada, é de graça. E esse joinha, vai chegando no vídeo, vai dando joinha, que você fortalece demais o nosso trabalho. Certo? Eu quero desejar a todos uma grande semana, que o Papai do Céu esteja com você, te levando, te trazendo de casa para o trabalho, para o colégio, para onde você for, e que também te dê muita saúde e muita paz. E no trabalho a gente realiza e busca as nossas conquistas. Correto? Fiquem com Deus então. Uma ótima semana para todos. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.